Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar literatura, para a gente poder viajar juntos em alguma história, conhecer novos personagens, conhecer novas histórias, conhecer também novos autores. A gente tem trabalhado alguns autores, esses autores brasileiros, e agora a gente vai continuar a falar sobre conto. Estão lembrados como que é um conto? Lembram de algumas características desse gênero do conto? Olha só, o que nós temos? Poucos personagens, a história vai girar em torno de um único tema, um único problema. Então nós vamos ter isso no conto, todos os personagens vão estar envolvidos dentro da mesma história. Nós também não temos o quê? Detalhes desses personagens. A gente sabe quem são os personagens, mas nós não temos aquelas características. Então a gente imagina. O bacana do conto é exatamente isso. Aí eu vou imaginar o personagem, eu vou imaginar o local de acordo com as minhas experiências de leitura, de acordo com aquilo que eu trago já de leitura em toda a minha vida. Não é bacana? Você pode imaginar o personagem do jeito que você quiser. E já que nós estamos falando em conto, em personagens, vamos conhecer o nosso autor de hoje? O nosso autor de hoje é o Bartolomeu Campos Queiroz. Ele nasceu no ano de 1944 e, infelizmente, nos deixou no ano de 2012. Nascido em Pará de Minas, lá em Minas Gerais, em 1944, Bartolomeu Campos Queiroz é autor de vários livros, peças teatrais e textos sobre arte e educação. Sua obra, geralmente prosa poética, lhe valeu diversos prêmios. Olha que bacana, prosa poética. Nós já sabemos como que é um texto em prosa, é aquele texto que vai ter o parágrafo, é aquele texto que vai do começo da linha até o final da linha, depois volta e continua escrevendo, esses textos que nós estamos acostumados já. Mas ele também é um texto o quê? Poético. Então é interessante que nós vamos encontrar na literatura do nosso autor, do nosso Bartolomeu, o quê? Muita coisa que vai se referenciar lá à poesia. Vai ser um texto poético, vai ser um texto que vai trazer uma linguagem mais profunda, uma linguagem que vai nos fazer viajar cada vez mais e pensar e refletir muito sobre o que o nosso autor traz. E olha que bacana uma das frases famosas desse nosso autor. Ele costuma dizer: sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar, como sou forte o bastante para uma palavra me ressuscitar. Não é bonito isso que nosso autor diz? Ele é frágil, ele vai sentir, ele vai trazer a fragilidade nos textos dele, mas ele também é forte. Então, por meio das palavras, ele vai nos mostrar muita coisa, fazer com que a gente reflita sobre muita coisa. Como a gente já vem refletindo esses dias todos. A gente lê os textos e a gente pensa muito a respeito da nossa vida, a respeito das pessoas que estão ao nosso redor. Trouxe para vocês conhecerem 3 obras dele. Olha só, A Flora, O Mário e O Tempo de Voo, que são obras infantis. Vai trazer ali uma linguagem poética, não é poesia. Olha só, não é poesia, não é aquele que tem os versos e as estrofes, não é isso. É uma linguagem poética. O texto dele vai ser o quê? Vai ser um texto em prosa, vai ser igual, conforme eu já falei para vocês. Começa lá no início da folha, você dá o parágrafo e aí você vai escrevendo. Lembra? A gente até já falou um pouco sobre redação em uma das nossas aulas. Lembram do conto que nós trabalhamos? Minhas férias, pulo uma linha, parágrafo? Então, a gente já falou um pouquinho dessas redações. E hoje, eu trouxe para vocês uma história que não está nesses livros aqui. É de um outro livro. E para dar uma dica para vocês, olha o que eu trouxe aqui. Isso lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa que você já viu? Em algum filme, em alguma história, em algum desenho? Lembram disso? Já viu isso? Lá na sua infância, já passou por esse período de admirar essas coisas, de querer viver essas coisas? Mas, professora, a gente vai falar, então, de contos de fadas? Porque isso está me lembrando ali uma fada. Mas será que as fadas só existem nos contos de fadas? O que vocês acham?
Vocês acham que a gente consegue encontrar fadas em outras histórias também? Olha só, o que eu trouxe para vocês é esse livro, Onde Tem Bruxa, Tem Fada. Olha que bacana, onde tem bruxa, tem fada. Novamente, a gente vai trabalhar, claro, com livros que são ilustrados. Então, esse livro aqui, pela ilustrações feitas pela Supa, e ele, olha, como eu disse para vocês, olha como ele é um texto em prosa. Conseguem perceber como eu tenho aqui, ó, os parágrafos? Mas ele também vai trazer o quê? Vai trazer uma poesia dentro, olha só, uma linguagem poética. Aqui eu tenho o quê? Como se fossem versos, mas tudo isso dentro de um texto em prosa. O nosso autor, o nosso Bartolomeu, ele é especialista em escrever esse tipo de texto, certo? Mas antes de nós iniciarmos a nossa história, que nós já sabemos que vai ter fadas. Antes de nós iniciarmos a nossa história, claro que eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente já pensar. Quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa do conto Onde Tem Bruxa, Tem Fada? Olha que interessante a ordem que foi colocado ali, a bruxa primeiro, depois a fada. O que você imagina que vai trazer essa história? Coloque a sua criatividade no papel e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram colocar aí no papel toda a criatividade de vocês? Quais são as hipóteses que vocês levantam a respeito dessa história? Só pelo título, Onde Tem Bruxa, Tem Fada. O que será que vai acontecer? Por isso, eu convido vocês agora para a gente conhecer essa história do nosso autor brasileiro, Bartolomeu Campos Queiroz. Onde tem bruxa, tem fada. Acompanhem comigo, olha lá. Ela foi para o azul, fez nuvem com seu vestido, colou sua estrela perto das que lá brilhavam. Seu chapéu ela deu de presente para menino que por ali passeava, só em sonho. E virou ideia, isso faz tantos anos. Um dia, Maria do Céu cansou de ser ideia. Com as nuvens, costurou um vestido, pediu emprestados os sapatos de um anjo, arrancou sua estrela e colou na ponta de um pedaço de raio de sol. Com retalhos de papel de seda, resto de papagaio solto de linha, construiu seu chapéu. E Maria, ideia no céu, virou fada. Isso faz poucos dias. Maria do Céu escorregou pelo brilho da lua até a terra. Era um momento em que todos dormiam, até as ruas. Ninguém, nem mesmo as folhas ou os ventos, viu a fada chegar. Pela manhã, Maria do Céu acordou o sol, saiu só e cedo para saber em que cidade estava. Percorreu ruas e praças entre o povo. Maria confundia a todos. Uns diziam: é bailarina. E você? O que você ia dizer se você encontrasse essa pessoa diferente andando pelo meio da rua? Você ia chamar de bailarina? Ou será que você ia achar que é artista de circo que anda em arame? Ou talvez é moça de novela? Ou se não, é visita de outras terras. Outros teimavam que ela era o quê? O que você acha que poderia ser?
Pense comigo, se você encontrasse essa pessoa que desceu ali, escorregou até chegar na Terra, o que você ia pensar? Vamos ver o que as outras pessoas diziam a respeito dela? Resto de carnaval. Garota propaganda. Cigana que tira a sorte. Mas a gente já sabe que Maria do Céu não é nenhuma dessas coisas. O mundo mudou, pensou Maria. Ideia vinda do céu. Nem mesmo os meninos conhecem as fadas e seus poderes. Maria do Céu, agora fada sem trabalho na terra, passeando pelas calçadas, pensava em coisas simples de fazer. O que será que a nossa fada pensa que pode ser simples de fazer? Vamos conferir se é simples mesmo? Será que a gente sabe fazer a mesma coisa que ela? Olha lá, sorvete de sonho. Então agora a gente vai pensar como uma fada. Ela faz sorvete de sonho. O que mais será que uma fada poderia fazer? Algodão doce de nuvem. Já viram as nuvens? Lembra, às vezes, algodão doce? Olha só, será que foi a Maria do Céu que as fez? Depois, sapo, virar príncipe. Opa, professor, essa história eu conheço. De sapo que vira príncipe. Sim, a gente conhece. Vestido com finos fios de ouro e prata. Carruagem de abóbora. Professor, você falou mais uma coisa que eu conheço. Essa carruagem de abóbora está fazendo eu lembrar de uma outra história. Isso mesmo. Por quê? Porque são coisas de fadas. Bicicleta para passeios aéreos. E jardins com flores e falas. Olha só como o nosso autor traz essa poesia. Ela não fazia somente flores, ela fazia também as falas. O vestido dela não era tecido com esses fios que a gente conhece. Era o quê? Era fios de ouro e fios de prata. Afinal, nós estamos falando de Maria do Céu. E Maria do Céu é quem? É a nossa fada da história de hoje. Mas Maria do Céu, que tudo podia, nada fazia. É que as fadas só realizam encantamentos quando pedimos. E ninguém pedia coisa alguma. Maria era uma fada que olhava e gostava de saber das coisas. Assim, escutando, ela descobriu que os outros mágicos tinham invadido a Terra e faziam coisas incríveis. Olha só! Então nós não temos somente a fada, nós temos também os mágicos, que faziam coisas incríveis. Quais coisas incríveis será que os mágicos poderiam fazer? Vamos dar uma olhada? Bicicleta com trote de cavalo. Professor, que estranho. Bicicleta com trote de cavalo. Não estou conseguindo pensar muito sobre isso, mas é uma ideia interessante. Chicletes com vitaminas do super-homem. Olha só, chicletes com vitaminas do super-homem. Refrigerantes com sabor de vitória. Olha, esses mágicos estão fazendo coisas bem bacanas também, professor. Será mesmo? Televisão com poeira de guerra. Olha só, já traz algo mais triste para nós. Uma televisão com poeira de guerra. Petróleo com gosto de sangue. E a gente sabe tantos problemas que já deram, né? Esse petróleo, a busca por esse petróleo. E depois, míssil mais feroz que a ambição. Esses mágicos, professor, não estão me parecendo boas pessoas, não. Esses mágicos estão criando umas coisas ali que parece que está causando alguns problemas no mundo. Pensando sobre isso, de acordo com o que os mágicos faziam, né? Aquilo que a gente acabou de ver, o que eles faziam. Quem seriam eles? Quem você acha que seriam esses mágicos? Vou dar um tempinho para você pensar, coloque mais de uma opção, coloque quantas opções você pensar, quantas você quiser e pretender, e eu já volto para a gente continuar a nossa história da nossa fada Maria do Céu.
E aí, pensaram a respeito desses mágicos? Quem são esses mágicos? Será que esses mágicos estão aqui junto da gente? Será que a gente conhece alguns desses mágicos? Será que a gente já viu esses mágicos pelas ruas? Ou em outro lugar? Será que a gente já teve contato com esses mágicos? Vamos continuar a nossa leitura e a gente vai descobrir. Olha lá. Eles diziam que as pessoas deveriam guardar seu dinheiro. Então o dinheiro crescia, crescia, crescia e ficava tão forte que os homens podiam comprar tudo. Casa, carro, viagem, roupa, voto, poder, glória, sem entrada e sem mais nada. A fada do céu sentiu que não tinha tamanhos poderes. Seus encantamentos só eram coisas de alegrar o coração. Maria, fada na terra, adormeceu pensando em retornar ao azul e ser novamente ideia. Ela estava segura de que na terra não havia mais lugar para a fada especializada em produzir alegrias. Olha como a gente pensa na nossa fada, né? Coitada da nossa fada, que tristeza a nossa fada perceber que ela já não serve mais. Então, é melhor que ela volte de onde ela veio e seja lá apenas uma ideia, porque aparentemente aqui na Terra já tem de tudo e ela não se faz mais necessária. É triste, né? Se nós formos pensar na nossa Maria do Céu, consegue viver essa personagem, Maria do Céu? Consegue sentir essa tristeza que ela está sentindo? Mas vamos continuar para ver como que a Maria do Céu vai sair dessa situação. Os mágicos, prometendo o céu na terra, davam tantas tarefas aos homens que eles não tinham tempo para saber que faltava tempo para a alegria crescer. Você é uma daquelas pessoas que você é tão atarefado o tempo todo você está atarefado e você não tem tempo para você mesmo, para você perceber as alegrias que você teve naquele dia, indiferente de como aconteceu a alegria, você tem um tempinho para você pensar nessa alegria? E nós vamos retomar o quê? Um texto que nós lemos já. Lembram do texto do Lolo Barnabé? Que de tanto construir as coisas, eles perceberam que estavam perdendo muita coisa ao construir. E então, a nossa Maria do Céu diz exatamente isso. Os mágicos, prometendo o céu na terra, davam tantas tarefas aos homens que eles não tinham tempo para saber que faltava o quê? Tempo para a alegria, para curtir as coisas do dia a dia, as coisas simples do dia a dia. Maria do Céu, triste como o poente, amanheceu pronta para partir no último raio de sol ao entardecer. Olha só, aparentemente, Maria do Céu realmente vai deixar a terra. Mas justo nesse dia, ela encontrou um amigo, menino que lhe pediu para aprender a ler e escrever sem ir à escola. Coisa muito fácil para uma fada vinda do azul. E aí? Aprender a ler e a escrever sem frequentar a escola? Será que isso é interessante? Você conhece alguma pessoa que aprendeu a ler e a escrever sem frequentar a escola? Né? Você aprendeu a ler e a escrever antes de você começar a frequentar a escola? Olha só, o nosso menino pediu a ela justamente isso, para aprender a ler e a escrever. E é bacana como que para ele o mais importante é aprender a ler e a escrever. Com um gesto breve e leve, Maria encostou uma ponta da estrela na cabeça do menino. A alegria do menino foi tão grande que aprendeu ainda geografia, história, astronomia e política. Tudo por quê? Porque só foi ali encostado na cabeça dele os poderes da nossa fada tão boazinha, a nossa fada Maria do Céu. Maria do Céu não partiu no pôr da noite. Ficarei mais um dia, pensou ela, para usar mais a minha vara de condão. Acordou pela manhã, feliz como um aluno em recreio, e saiu só, sem rumo, rua adiante, e ao primeiro menino ofereceu seus poderes.
Claro, ela já tinha oferecido os poderes a um, deu certo, ela pensou o quê? Vou usar mais a minha varinha e oferecer mais os meus poderes. E aí? Não, disse o menino. Quero aprender a ler e a escrever na escola. Ontem, continuou ele, um colega aprendeu sozinho e foi levado pelos doutores para tratamento em hospital. Eles disseram que ele sabia mais do que devia. Não sei o que farão com ele. Talvez tome injeção de esquecimento. Com isso, eu fiquei com medo de saber. O coração da fada disparou e só à noite conseguiu organizar esta ideia. Menino só pode saber das coisas que já foram testadas pelos adultos. Na Terra não se pode aprender nada pelo coração. Ah, os mágicos! Exclamou Maria. Conseguem perceber agora quem são esses mágicos? Dizendo, né, ali, conforme a nossa Maria diz, que você não pode aprender nada pelo coração. Você tem que aprender aquilo que eles querem que você aprenda. Então, olha só, será que você pensou nesses mágicos? Vamos continuar. Maria não gostou de seu pensamento. Ela tinha certeza de que todos podemos saber muitas coisas só olhando o mundo. E menino aprende muito mais. Menino tem olhos novos e coração descansado. Você concorda com a nossa Maria, com a nossa fada, de que a gente pode sim aprender muita coisa só olhando o mundo à nossa volta? Você é uma daquelas pessoas que você aprendeu alguma coisa só de observar? Você conseguiu aprender alguma coisa? Você é dessas pessoas? E ela ainda traz uma observação muito interessante, que o menino, ele aprende ainda muito mais, porque ele tem o quê? O coração descansado. E os olhos ainda são tão novos que é mais fácil ainda para ele aprender. Ele não está poluído ainda com outras coisas que o mundo oferece. Olha que interessante esse pensamento da nossa Maria. Naquela noite, o silêncio não deixou Maria dormir. Com o pensamento livre, ela pensou o mundo secretamente. Pensou e viu que só se pode ser fada na terra. Ser ideia no céu não adianta nada. É como ser homem sem corpo na terra. O silêncio de Maria pensou ainda sobre os mágicos que moravam na terra. Eles só fabricavam magias convenientes para eles. E para facilitar a produção, eles enchiam o coração dos meninos de esperanças. Quando uma esperança começava a morrer, eles fabricavam uma nova. A esperança passou a ser uma certa doçura que sossegava a todos. Assim, Maria do Céu resolveu morar na terra e se fazer fada definitivamente. Maria, sabendo agora das manhas dos mágicos, tinha no rosto um riso quase de raiva. Desceu para a praça, lugar onde o povo parava para pensar a esperança. Vendo nas vitrines desejos de todas as cores, reuniu em roda os meninos e disse: Sou fada. Vivi antigamente na terra, fazendo virar verdade todos os sonhos dos homens. Teci cobertores com cantos de passarinho, para menino dormir um sono de floresta. Construí cidade de doce, eram ruas cobertas de chocolates e casas de amor em pedaços. Dos chuveiros caíam fios de ovos ou eram cheias de mel as piscinas. Viajei com amigos para o fundo do mar, escutando o canto das sereias ou montando em cavalo marinho. Dei poderes aos sapateiros para costurarem botas de 7 léguas para menino correr o mundo. Casei príncipes e princesas, em casas de anões ou em palácios reais. Um dia saí da terra para um repouso. Hoje voltei e posso atender a qualquer pedido. Peçam! E agora a gente vai pensar. Se você pudesse fazer um pedido a ela, o que você pediria? Você pode colocar até mais de uma coisa. Vamos nos colocar naquela praça com a Maria do Céu falando aquilo
para nós, dizendo tudo o que ela já fez e, né, dizendo para nós, peçam. Se você pudesse pedir, o que seria que você ia mais gostar? O que seria essa coisa que você pediria? Eu vou dar um tempo para você pensar no que você vai pedir e eu volto para a gente continuar. Então, se você estivesse ali na frente daquela pessoa com uma varinha de condão, dizendo que você podia pedir aquilo que você mais tem vontade, o que será que você colocou aí? O que será que você pediria? Será que você pediria coisas materiais? Será que você pediria coisas somente para você? Ou será que você é daquelas pessoas que pensou no mundo inteiro, pedindo por paz, pedindo por saúde para todo mundo? O que será que você pediu? Porque, né, a gente sabe que a fada concederia ali qualquer um dos pedidos. Fico curioso para saber qual foi esse seu pedido, aquilo que mais tocou o seu coração, aquilo que mais você tem vontade. Mas vamos continuar, já que a fada ofereceu o pedido, vamos ver. Eles estavam misturados, assustados e encantados com os poderes da fada Maria do Céu. De repente, um gritou: "Quanto custa?" "Quanto?" "Nada", respondeu a fada. "De graça?" perguntou o outro. "Sim", falou a fada. "Eu trabalho pelo prazer de trabalhar. Enquanto trabalho e vocês ficam contentes, vou aumentando a minha alegria. Alegria ninguém sequestra. Eu durmo tranquila e sem guarda para vigiar a minha casa. Alegria só aumenta e nem precisa depositar. Ela rende juros no coração." Os meninos estavam gostando da fada, mas não sabiam o que pedir. Viviam tão acostumados a ter só esperança que a ideia de ter uma coisa de verdade fazia o coração ficar aflito. Olha que interessante, os meninos estavam acostumados a ter só a esperança. Poder concretizar alguma coisa deixava esses meninos ali aflitos. Mas a fada não desanimava. Ela sabia que menino tem tanto desejo adormecido e continuava. "Peçam viagens ao centro das sementes para ver a árvore antes de nascer. Peçam ruas cobertas de música para o caminho ser canção. Ou, quem sabe, livros com folhas brancas para os olhos inventarem as histórias." Olha que bacana! "Peçam passarinho ensinado que dorme na palma da mão. Peçam luz de luar com gosto de suspiro, para que se tenha sonho doce." Conseguem perceber, nessa última parte que nós lemos, a poesia, essa linguagem poética que o nosso autor traz no texto? Olha só, peçam ali livros com folhas brancas para os olhos inventarem as histórias. Bonito isso, né? Essa linguagem que o autor traz até chega a trazer emoção ainda mais para o nosso texto. Enquanto falava, a fada lia paisagens nos olhos dos meninos. De repente, uma voz de menina murmurou com medo: "Eu quero uma cama para dormir. Sem cama, não posso pedir sonhos." Os meninos calaram. A fada, assustada, olhou no coração da menina e viu a esperança balançando. Com um gesto preciso, fez surgir
no centro da praça, uma cama de madeira polida e mais um colchão de algodão macio. É sua, disse a fada. A menina, olhando de longe e com medo daquela verdade, respondeu: não quero mais. Não tenho casa para guardar a cama. A fada, sem vacilar, continuou seu trabalho, fazendo nascer no meio da praça uma casa, com janelas para os 4 cantos do mundo. E dentro da casa, claro, a cama. A alegria engoliu os meninos, que dançavam roda em volta da casa, olhavam pelas janelas, subiam no telhado, fingiam sono sobre a cama. A alegria é também uma maneira de menino organizar o coração, pensou a fada. No meio da brincadeira que os meninos viviam na praça, foram aparecendo magicamente o banqueiro, o industrial, quem mais será que vai aparecer, hein? O economista, e agora quem que você acha que vem? O arquiteto, o deputado, o professor, o padre, o delegado. Olha as pessoas já aparecendo ali na praça. Lembram? Os mágicos, quem seriam esses mágicos? Bem interessante a gente continuar pensando nisso. Sem reparar na alegria dos meninos, o prefeito discursou: senhores, a praça foi feita para o povo pensar a esperança. Não posso deixar esta casa plantada no meio dela. Como representante legítimo do povo, mandarei destruí-la. O banqueiro perguntou ao industrial: como a casa foi construída se ninguém me pediu dinheiro emprestado? O industrial respondeu: seu material de construção não foi comprado na minha indústria. É contrabando. O economista disse: não fui consultado sobre os preços da construção. O político discursou: minha gente, eu não usei minhas medidas provisórias. O arquiteto contou que não recebeu nenhuma encomenda do projeto e o professor lamentou a falta de cultura do povo. O padre apenas rezou: santo Deus! E o delegado, que tudo ouviu, apenas ordenou aos soldados: prendam imediatamente a pessoa que desobedeceu à lei. Olha só, coitada da nossa fada. Todos foram cobrar por alguma coisa que foi feita. Todos eles. O banqueiro, o economista, o industrial, todos cobrando por aquilo que a fada tinha proporcionado àquela menina, né? Que ela queria a cama para poder sonhar e como ela não tinha casa, precisava de uma casa para colocar a cama. O grito do delegado fez a tristeza visitar a cara dos meninos. Então Maria, fada presa na terra, falou com os olhos um segredo no pensamento de cada um deles. O que será que a fada falou, hein? Para cada um deles, somente no pensamento. Ela partiu rua acima, carregando um coração muito livre, mais um policial de cada lado. Maria, deixada numa cela com janela quadriculada, passou em revista o mundo. Um pensamento quadrado entrou pelas grades. O mundo pertence agora aos mágicos, e só eles pensam poder modificá-lo. A fada compreendeu por que era importante para os mágicos os meninos terem esperança. A esperança é uma coisa que sempre espera e nada faz. Olha que interessante o conselho da nossa fada. Sempre esperar e nada fazer. Interessante esse pensamento da fada, né? Às vezes a gente fica querendo que as coisas aconteçam, mas fazer mesmo alguma coisa para que aquilo aconteça, a gente não faz nada. Então a fada nos traz essa ideia de que só esperar não vai adiantar de nada, né? E pensamento
Triste, inclusive. Por quê? Porque para os mágicos, isso era o importante. Enquanto Maria pensava, os meninos dormiam e sonhavam verdades, que só eles e a fada podem sonhar. Nem o barulho das máquinas derrubando a casa da praça incomodava o sono. No outro dia, os meninos acordaram mais donos do segredo. Saíram cedo para os seus deveres, evitando passar pela praça. Não era mais preciso pensar a esperança, nem ver a casa destruída. Maria foi levada para a sala de interrogatório. Assentou-se diante do delegado e ouviu a seguinte sentença. Fada não é nome, nem sobrenome. Entrou na cidade sem passaporte, sem carteira de identidade, sem carteira profissional, sem título de eleitor, sem cartão de crédito e CPF. Não tem endereço de residência, nem CEP, e diz ter como profissão realizar desejos. Não é filiada a nenhum sindicato e ensinou menino a ler e escrever sem técnica de professor. Construiu casa sem empréstimo, avalista e projeto, em lugar proibido. Falou mal da esperança, contou segredo no coração dos meninos, sorriu no momento da prisão, desrespeitando as autoridades. Com certeza, não foi informada de que vivemos em uma democracia. Por tudo, Maria do Céu é culpada e permanecerá presa até que se prove o contrário. A fada não entendeu nada. Era a primeira vez que escutava um adulto. Apenas pensou, são mágicos e ainda falam uma outra língua. Maria, ideia condenada, usou naquela noite os seus poderes de fada, virou vagalume, passou pelas grades e sobrevoou a cidade. Visitou cada menino e entrou em seu sonho. Viu que todos sonhavam com cidades onde a fantasia era possível e necessária. Cidades onde as fadas moravam sem causar medo. Lugares onde a esperança não durava mais que meio-dia. Cidades sem mágicos e magias, mas cheias de encantamentos. O sonho dos meninos alegrou a fada madrinha, que naquela madrugada partiu para outra parte do mundo, se exilou, talvez em outras terras. O certo é que Maria do Céu passou pela terra em forma de fada e vestida de anjo, mas só alguns a viram. Passou breve, deixando com os meninos uma ideia que trouxe do azul. Chegou como um arco-íris, sem aviso. Desde a manhã do dia seguinte até hoje, todos da cidade procuram a fada. Alguns acreditam que ela trocou de nome, vestiu-se com outros panos e vive na cidade. Outros afirmam que ela virou professora e ensina as crianças como se defender dos mágicos. Mas as crianças que sabem do segredo reparam na procura dos adultos e sorriem. Quando alguém impaciente e ameaçado com o desaparecimento da fada pergunta a um menino qual é o segredo que ela soprou, ele responde: amanhã eu falo. Amanhã eu falo. Eu penso que Maria do Céu poderá voltar a qualquer momento sem aviso e que só os mais atentos a verão. Mas os meninos não confirmam a minha ideia. E assim a gente termina a nossa história da Maria do Céu. Gostaram dessa história? Mas a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Olha só, vocês sabem que eu tenho a capa do livro e aqui no verso eu vou ter o quê? Na contracapa eu vou ter uma sinopse, o que a história vai nos trazer,
Então aqui, maior para vocês poderem ver, e eu coloquei o que diz. Imagine a decepção de Maria do Céu, uma fada que vem à Terra e descobre que o consumismo tomou conta de todos e que não há mais lugar para o sonho e a fantasia. E então, olha só, a nossa história da Maria do Céu falava exatamente sobre isso, sobre o consumismo. Lembram? Os mágicos queriam o quê? Que você consumisse cada vez mais. E agora a gente vai refletir um pouquinho. Agora que você já conhece a história de Maria do Céu, por que o título da história é Onde tem bruxa, tem fada, se não temos uma bruxa na narrativa? Perceberam que não apareceu bruxa? Vou dar um tempo para você fazer e eu já volto. Então, pensaram nesse título? Olha só, onde tem bruxa, tem fada. Mas, professor, eu não vi bruxa na história. Não viu mesmo? Será que você não viu a bruxa na história? Será que precisa ter uma personagem bruxa para trazer ali o quê? Aqueles pensamentos ruins? Será que realmente precisa ser uma bruxa? E é claro que a gente sabe, onde tem coisas ruins por perto, é claro que vai ter algo de bom por perto também. Basta a gente ter olhar do quê? Olhar de menino, olhos novos, coração descansado e perceber que existe muita coisa boa também. E então, gostaram da história de Maria do Céu? Você conhece muitas Marias do Céu? Você conhece alguém próximo de você ou você mesmo? É dessas pessoas que querem o bem, sempre o bem, e ficam ali plantando o bem. De vez em quando você planta no ouvido de alguém, sussurra algo de bom para aquela pessoa. Então, possivelmente, você também é uma Maria do Céu e, por que não, uma fada. Certo? Fazendo o quê? Trazendo o bem para as pessoas que estão à nossa volta e querendo o bem cada vez mais. Então, convido vocês, claro, para a gente viajar juntos. Quais outras histórias você gosta? Qual você quer viver ou reviver? Por isso, deixo para vocês o nosso e-mail literatureja@gmail.com, que você pode entrar em contato e nos dizer quais histórias você gostaria de viver ou reviver e também contar das suas experiências, se você gostou das histórias, como você imaginou que fossem essas histórias já contadas para vocês. E se você apontar aí a sua câmera do celular para o QR Code, você vai direto para o e-mail. Espero que vocês tenham gostado da nossa história da Maria do Céu e por hoje eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!